Ok. Beleza? Fechou? Vamos lá então. Olha aqui, gente. Então, vocês imaginavam que tinha tudo isso aqui dentro do computador? Tá meio rabiscado aqui, né? Fica difícil, né? Vocês conseguem enxergar aqui, pessoal? Ou tá meio... acho que se... vou dar um zoom aqui. F12 não, F11. Aí. E agora, melhorou? O pessoal do fundão consegue enxergar aí ou não? Beleza? Pô, vocês imaginavam que tinha tudo isso aqui dentro do computador? Ó, isso aqui que nós chamamos, ó, tá vendo? Essa pecinha aqui, nós chamamos de gabinete. Aqui basicamente fica toda a estrutura do computador. O monitor é como se fosse uma TV. Entendeu? É uma televisão. Acorda aí, fé. Não dorme não. Quer lavar o rosto? Eu deixo lá. Aqui, ó, é o gabinete. Tá? Você sabia que isso aqui chamava gabinete ou não? Quem sabia? Você sabia, né? Todos sabiam ou não? Quem não tem vergonha? A pior coisa que tem é quando você tem dúvida e aí você tem vergonha de levantar a mão. Eu já passei por isso, cara. Eu lembro, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nada de informática. E já tinha alunos que já trabalhavam, né? E já tinha uma noção. Eu lembro até hoje, eu sempre cheguei numa roda assim, né? Os caras falando, memória RAM, né? HD e tal, tantos mega, tá? Eu e nem sabia o que estavam falando, né? E no começo, o mesmo erro que eu tive no começo, né? Depois eu fui perdendo a vergonha, né? E aí eu fui perguntando. Mas beleza, esse aqui é o gabinete. Isso aqui chama-se fonte de alimentação, tá? Para que serve? Ó, o nome já fala, fonte de alimentação. O que vocês imaginam se eu falar fonte de alimentação? O pessoal aí já sabe. O que seria? Transforma energia em bateria? É o que vai, simplificando, é o que vai fornecer energia elétrica, né? Na voltagem correta, que é importante, né? Os componentes. Você a fonte, né? É que é o seguinte, é que cada componente tem sua voltagem, certo? Né? Então ela precisa transformar isso, a energia elétrica que vem pela rede, né? Na voltagem necessária para rodar cada componente. Beleza? Cara, isso aqui já não existe mais. Os computadores novos, ó, esse meu computador nem tem mais. Mas esse aqui é o famoso leitor de DVD e CD. Nossa, isso é antigo demais, CD. Né? Eu lembro, por exemplo, quando você queria gravar um DVD, né? Aí você, vamos supor que você baixou um DVD lá no filme, e aí você quer gerar uma cópia que é o DVD. Então você inseria o DVD, olha só, você insere o DVD. Alguém já fez isso ou não? Eu. Hã? Eu já. Você usa o DVD ainda? Ah, bom. Você usa ainda? Eu faz tempo. Então vocês são antigos então também. Porque faz tempo. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Para gravar o jogo, né? Hoje em dia, o que acontece? Você gravava o jogo, né? Ou você baixava o jogo, né, pela internet, e aí gravava um CD ou um DVD. Ou então você também tinha um jogo em CD, um DVD, você inseria o DVD do jogo, o CD, né? Ele fazia uma cópia lá, né? Colocava na memória, depois isso aqui, colocava na memória, e depois você inseria o CD virgem, né? E gravava. Né? Olha que processo, cara. Hoje em dia, nem tem mais. Hoje em dia, por quê? Porque hoje nós temos outras mídias de armazenamento, né? Pendrive. Pendrive aí. Esse DVD, cara, deixa você lembrar de cabeça. Eu acho que era o maior, eu acho que era 8 GB, não era? Que era o maior que tinha, era 8 GB, não era isso? Eu não lembro mais. Acho que era 8 GB. Hoje aí nós temos pendrive aí de 128, temos pendrive, pendrive 32 GB, 64, ou seja, né? Então, pode ver, esse computador aqui já não tem mais pendrive. Pendrive não tem mais DVD. O que eu tenho, né? Eu tenho um computador de 2017, que é o mais, né? É o mais antigo que eu tenho, né? Já não tem mais DVD.
E eu tenho um computador que eu comprei em 2014 e esse tinha DVD. Beleza? Então, leitor DVD, hoje em dia foi substituído pelo pendrive, né? Aliás, nem pendrive, né? Aí tem os cartãozinhos de memória também, né? Não é? Hoje em dia tem pendrive que você, na verdade, é só a capinha, né? Você insere um dispositivo de memória, né? A mesma que precisa do celular. Ou então grava no celular e passa no celular no computador. Também. Mas o celular tem que ser o celular, né? Muito bom, né? O meu aqui, eu tô sem ele agora, porque o meu filho tá dormindo, né? Tem um molequinho de 4 anos, e quando eu saí de casa ele tava dormindo, né? Tipo, ó, aí ele não acordar, a gente coloca a bola de chuva. Aí já vai, você tem irmãozinho, né? Tem irmãozinho mais novo aí, às vezes tem que cuidar, às vezes, né? Coloca a bola de chuva, né? Chama-se Relax Baby, né? Relax Baby. Coloca a bolinha de chuva, aí, né? E fica lá. Beleza? Placa-mãe. Placa-mãe, gente, é onde todos os componentes são conectados. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Então, todos os componentes que vocês estão vendo aqui são conectados na placa-mãe. Não, às vezes, alguns são realmente plugados, como aqui ó, a memória, você realmente pluga ela diretamente na placa-mãe. Alguns componentes, existem cabos, né, que você conecta, por exemplo aqui, ó, vou pegar o DVD aqui. Então tinha um cabo que você conectava no DVD e aí depois a outra ponta, a placa-mãe. Pô, sem a placa-mãe esquece, não funciona. Tá? Porque é ela que vai ser responsável por fazer com que todos os componentes se comuniquem. Beleza? E cada componente tem sua função. Tá? Beleza? Será que tá saindo no áudio? Pode estar saindo, né? Deixa eu fazer aqui no mouse, né? Beleza? Então aqui é o famoso DVD, a placa-mãe, conforme eu havia falado para vocês, né? Que é responsável por conectar todos os componentes. E esse cara aqui, gente, é o processador, ó. Esse aqui é o processador. Isso aqui é o cooler, tá? É o cooler, tô enxergando aqui, é o cooler, beleza? Quem é responsável por fazer todo o processamento do computador? É esse cara aqui. Esse cara é o cérebro, certo? Esse cara aqui é o cara, tá? Sem esse cara. Se você, por exemplo, toda a parte de processamento, tudo que você faz no computador é feito pelo processador, tá? Beleza? E esse cara aqui, né, chamamos ele, é o cooler, né, ele é responsável por resfriar o computador. Por quê? Pô, o computador, gente, ele trabalha aí, eu não sei ao certo a velocidade, mas ele trabalha numa velocidade muito grande. O que acontece quando você começa a correr demais? Você está correndo, o que acontece? Você começa a sentar, o seu corpo não esquenta? Você está correndo, e quanto mais você corre, o seu corpo não esquenta mais? Né? Aí o que o seu corpo, olha só, a carga todo dia, o que o seu corpo faz para tentar resfriar? Suar. Só que o computador não vai suar, né? E existe um artifício aí, né? Que o processador, que é o cooler, né? Que ele vai, é como se fosse um ventilador, né? E tem aqui, embaixo dele, tem também um dissipador de calor. Então tem um ventiladorzinho em cima e tem um dissipador de calor. Que a ideia desse dissipador é absorver o calor, né? E através aí desse processador aqui, né? Vocês já experimentem colocar a mão. Deixa eu ver aqui. É que esses computadores mais novos não esquentam tanto. Mas eu tinha um computador que é mais antigo. Cara, você colocava a mão nele aqui do lado, que é onde tem a abertura, pô, é quente demais. Era muito quente, né? Então, o dissipador de calor e o ventiladorzinho aqui, a ventoinha, né? Aqui em cima vai ser responsável por resfriar. Existe também um componente que não está aqui, é porque ele não é hardware, né? A pasta térmica, isso mesmo. Você coloca a pasta térmica, né? Para ajudar nesse resfriamento, beleza? Então, o processador é o cérebro do computador. Eu não vou entrar em detalhes, né? Que acontece dentro dele, porque não é tudo de vocês, né? Mas, simplificando, operações matemáticas. Tudo que você faz no seu computador é matemática. É matemática. Então, matemática eu não vou entrar em detalhes, tá? Beleza?
Tá, a memória, cara, também chamada de memória RAM. Ó, o processador, ele é plugado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui dá pra ver legal. O processador, ele é plugado diretamente na placa-mãe. Beleza? Tá? E aí, esse cara aqui, ó, que é o cooler, ele vai em cima do processador. Beleza? Ó. Tranquilo? E aí, alguém aqui vocês conheciam? Alguém não conhecia isso aqui? Pode levantar a mão, gente. Todos conheciam isso aqui ou não? Nossa, que legal, hein? Estão melhor que eu quando eu comecei, porque eu não conhecia, não. Todos conheciam mesmo? Todos sabiam desse processo? Gente, não tem vergonha, não. Vocês sabiam que era desse jeito lá dentro ou não? Ah, bom, porque ó, eu tava, né? Não precisa ter vergonha, não. Porque eu quando eu comecei, eu já era adulto, eu não conhecia, né? Beleza? Deixa eu tomar uma água, né? Tomar uma água. Querem água? Beleza. Memória, tá? Poxa, essa memória aqui é filé, hein? Memória, também chamada de memória RAM, tá? E aí? Os caras aí, fera informática, ó, vamos lá então. O que é a memória RAM? Hã? Pô, tá calor aqui, né? Vou desligar do ar, né? Não tá funcionando o ar? Ah, vamos ver essa porta então. Eu vou escutar o Leonardo, não é nada não. Pô, tá um calor. Não funciona? Eu vou. Oi? Eu acho que ele tá ligado. Não, acho que tá ligado sim. Eu tenho que ter o controle. Pelo que eu soube, só tem um controle em todo carro. Não, mas se eu soubesse, na próxima aula eu trago da minha sala. Não vou trazer agora, né? Mas eu trago da minha sala, sabe? Poxa. Deixa eu ver se tem aqui, ó, na sala vizinha aqui, se tem. Aqui é chance. Vou baixar esse aplicativo aqui também. Será que isso funciona? Só se não estiver funcionando. Pode ser. Aí sim, hein? Eu vou deixar ligado para próxima aula de vocês. Pode deixar. Hã? Aí, por favor, vai na janela, né? Senhor, legal, eu não pensei nisso. Mas agora tem que baixar o celular também, né? Porque daí, agora que ele falou, vai ficar em lugar inteiro. Aquele veio forte, agora já tudo Ligou ou não ligou? Mas parece que não abriu a. Eu acho que ele é assim mesmo. Tá vindo ar aqui ou não? Tá. Sim. Tá vindo ar. Beleza, ajuda, né? Ajuda. Aí na próxima aula, esperamos o ar, beleza? Só a porta foi ligada no ar? Nossa, claro. É que eu tô calor. Ligar o ar, né? Tem um aplicativo, eu vou baixar ele depois. Mas eu vou trazer o controle. Beleza? Continuando aqui então. Nossa, eu estou me sentindo melhor agora. Memória RAM. O que é, rapaziada aí? O que é memória? O que serve a memória RAM? Vamos lá. Vamos lá. O que serve a memória RAM? Hã? Armazenar dados, beleza. Mas aí que tá. Os dados que eu armazeno nela, eles ficam por definitivo ou não? Eu acho que não. Por quê? Pô, professor, é difícil, hein? Você pergunta, hein? Então, a memória RAM é a memória de trabalho. Aqui
aquilo que você armazena nela, o que acontece? Tudo que você está fazendo no computador está sendo armazenado temporariamente nessa memória. Por quê? Quando nós queremos fazer alguma coisa, por exemplo, ó, estou conversando com vocês, né? Estou pensando naquilo que eu vou falar. Eu guardo a minha memória, não guardo? A memória de trabalho. Tudo aquilo que eu vou processar, ou que eu estou processando, está na minha memória. Certo? A memória RAM é a mesma coisa que o computador também. Por exemplo, então se você vai lá, pode ser exemplo do celular também. Lá no celular, aí você abre lá o próprio aplicativo que vocês mais usam aí. WhatsApp, TikTok, Instagram. Por exemplo, ó, você foi lá e abriu o Instagram. E aí você está acessando lá, está compartilhando, né? Está colocando vídeo, está interagindo lá. Tudo isso está sendo armazenado temporariamente na memória. Então, o seu celular também tem esse tipo de memória. Lógico, não é nesse formato, né? Mas tem a memória RAM, que é a memória de trabalho, que tem. Normalmente é 4 mega celular, 4 mega, 8 de RAM, né? Beleza? Então, eu giro, eu não lembro certinho. Tem que ver, ó. Memória RAM, então, tudo que você faz no computador está sendo armazenado temporariamente. Se você abre, por exemplo, o Internet Explorer, vai estar na memória RAM. É dados em caixa. Oi? É dados em caixa. Como assim? Dados em caixa. Tipo, tem como você apagar depois. Oi? Dados em caixa, tem como você apagar depois de liberar. Isso mesmo. Se você fechar o aplicativo, por exemplo, você está lá no Calc, ou no Internet Explorer, ou no Chrome, no computador, quando você fechar o aplicativo, o ideal, o perfeito, é que tudo que esteja armazenado referente ao Chrome na memória RAM sejam liberados. Isso aí é o ideal. Né? Hoje em dia, os sistemas operacionais, acho que eu vou entrar, né? Sabe o que é SO? Não, né? Acho que eu vou entrar com você, não vou entrar. Beleza? Mas eu vou dar. Os sistemas operacionais, eles gerenciam melhor a memória hoje. Tá? Mas antigamente não. Antigamente aí, quem usava aí, ó, você nunca usava o Windows 98, né? E aparecia uma tela, nem no XP que seja, aparecia uma tela azul, mas no 98 é mais legal. Você executou uma operação ilegal, a sua aplicação será fechada. Poxa, eu olhar aqui lá, ficava, por que eu fiz esse negócio aqui, né? A operação é legal. Mas provavelmente é alguma coisa de memória. Por quê? Antigamente, por isso que eu falei para você, o mundo ideal é que tudo que você está usando, né, tudo que você usa é armazenado na memória RAM. Você fechou o aplicativo, aquele espaço que você estava utilizando na memória RAM para aquele aplicativo, para o Instagram, por exemplo, ou para o Chrome, ele tem que ser varrido, né? Tem que ser liberado, espaço. Beleza? Fez a memória RAM, gente, como se fosse assim, um quadradinho. Vou pegar aqui minha caneta. Bom, esse ano tem até caneta. Eu já temos que usar uma caneta. A memória RAM, fez a memória RAM assim, né? Se fosse pegar aqui, um desenho bem simplório mesmo. Tá vendo? Cada quadradinho aqui é um endereço de memória. Certo? Conforme você for utilizando os aplicativos, você vai armazenando as informações aqui. Então, dentro da memória RAM, ela basicamente, essa aqui, ela está organizada assim, em endereço de memória. Lógico que não é só isso, né? Beleza? Então, por exemplo, se eu abrir lá o Chrome, então eu vou ocupar aqui um espaço A, vou colocar aqui, eu vou ocupar um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui na memória, por exemplo. Certo? Abrir o Chrome. Eu vou agora abrir lá, sei lá, o Internet Explorer, ou Instagram pelo computador mesmo. Posso abrir, né? Então, eu vou lá no Instagram. Beleza. Aí eu vou lá e fechei o Chrome. Fechei o Chrome. O que ele vai fazer? Ele vai liberar o espaço da memória.
Beleza? Por quê? Porque conforme eu for abrindo os aplicativos, ele vai ocupando o endereço de memória, né? Vai chegar uma hora, né? Pode ser que o seu computador não tenha memória suficiente, né? Aí, mas é um outro processo que não vou entrar em detalhes, né? Que não faz parte do escopo de vocês. Swap, né? Mas não vou entrar em detalhes. Mas pode ser que não tenha mais, mas o ideal é o quê? Fechou o aplicativo, o SO, por Notauro eu explico o que é SO para vocês, depois me lembrem, tá? Ele vai liberar da memória RAM, ok? Entenderam por que serve a memória RAM então? Então, quando vocês forem comprar um computador, a memória RAM de 8 GB, 16 GB, tem que ficar. Quanto mais memória RAM o seu computador tiver, melhor vai ser. O básico hoje, gente, é de 4 GB. Hoje é o básico, 4 GB. Quanto mais RAM, mais megahertz a RAM tem. Oi? Quanto mais RAM, mais megahertz a RAM tiver. É, também. Isso mesmo. Hoje em dia. Oi? 3200. Mas é que eu não. Aí já. É que você está entrando numa coisa mais técnica. Eu estou tentando fugir disso para todo mundo. Porque o intuito não, o nosso curso não é isso. Estudar a fundo, né? É só uma pincelada para vocês saberem como é. Mas sim, também. Tá? Beleza? Memória RAM, placa de vídeo. Legal, hein? Placa de vídeo. Não é fácil, né? O que é placa de vídeo? Gerar um vídeo? Gerar imagem? Gerar imagem, né? Existem placas de vídeos que não são acopladas na placa-mãe, certo? Ou seja, elas já vêm inseridas na placa-mãe, tá? Já tem o processador ou placa-mãe. Na minha época, era na placa-mãe, mas hoje em dia, muitos processadores já tem, principalmente o Ryzen. Vídeo integrado? Oi? Vídeo integrado? Isso, vídeo integrado. Isso mesmo, obrigado. Pode me lembrar. Hoje em dia, então não necessariamente a placa-mãe, a placa de vídeo, ela é acoplada na placa-mãe. Algumas, elas já vêm integrada ao processador, beleza? E antigamente vinha integrada à placa-mãe. Algumas, beleza? Mas para jogos, o melhor é ter uma placa de vídeo acoplada na placa-mãe. Tá? Quem gosta de jogar, o ideal é ter uma placa de vídeo. Que você consiga acoplar na placa-mãe. Eu não vou entrar em detalhes aqui, beleza? Placa de som, a placa responsável por fornecer o som, né? Na fábrica. Ela pode ser, aqui é uma placa de som acoplada na placa-mãe, mas também ela pode vir já integrada na placa-mãe. Ó, isso aqui, pessoal, pode já vir integrado na placa-mãe, como eu posso comprar separadamente. Isso também. Hoje em dia, dificilmente você vai ter uma placa de som para você comprar e integrar depois na placa-mãe. Hoje em dia, aqui, a maioria já vem já tudo integrado. Você precisa comprar. Beleza? Disco rígido. Aí sim, hein? Armazenamento de dados. Isso aqui já está ficando obsoleto. Mas já tem, mas ainda tem. Né? Ó, tem um cara que chama-se SSD. Que é mais rápido. Que está substituindo esse cara aqui. Mas ele não vai ainda substituir o completo. Tá? O que serve o disco rígido ou SSD? Basicamente eles fazem a mesma coisa. O que é? Armazenar as informações por definitivo. Então se você foi lá e quer salvar um arquivo, beleza? Onde vai ser armazenado esse arquivo? No disco rígido ou no SSD. Beleza? Tudo vai ser armazenado. A diferença é que esse cara aqui é muito mais rápido. Por que esse cara é mais rápido? Porque o disco rígido é literalmente um disco. Você seleciona alguma coisa antes de girar. Isso. Vocês conhecem um disco de vinil? Hã? Então, o disco rígido, gente, ele vai funcionar como um disco de vinil. Ele é um dispositivo mecânico, praticamente mecânico. Então, isso aqui é um dispositivo eletrônico já. O que é mais rápido?
Eletrônico ou mecânico? Eletrônico, muito mais rápido. Beleza? Porque esse aqui, gente, ele é mecânico. Então ele vai funcionar como se fosse aí esqueci, eu acabei de falar, esqueci o nome. Disco de vinil, isso. Cara, ele vai ter uma agulha, ele vai ter, ó, você vai ter um disco, é um disco, literalmente. É um disco que vai ter uma agulha que conforme você acessa a informação que você gravou, vai gravando, ele vai acessando. Beleza? Hoje em dia isso aqui ainda tem, porque ele é mais barato. Esse cara aqui ainda é caro, né? Não está tão acessível. Então o que o pessoal faz atualmente? Tudo que é instalado no seu computador básico, SO, sistema operacional. Semana que vem eu vou explicar para vocês o sistema operacional. O SO é o Windows, o Android é o SO de vocês, ó, celular, que tem iPhone, aí cada um vai ter o seu sistema operacional. O iPhone não é Android, tá, gente? É iOS, não é Android, mas é o sistema operacional. O que o SO faz? Ele vai utilizar esses recursos aqui. Depois eu vou explicar na próxima aula, tá? Beleza? Mas aí, ó, por exemplo, então esse cara aqui, você instala apenas o SO. E aí, eu quero instalar o Word. Aí eu instalo esse cara aqui. O ideal é ter esses dois no computador. Esses dois. Esse aqui é mais barato, então você consegue comprar aí um disco rígido, um tamanho razoável. Né? Por exemplo, de 1 GB, 1 tera, perdão, 1 tera, você vai pagar mais ou menos aí, acho que R$260, mais ou menos. Né? Eu comprei o meu SSD de 512 por quinhentão. Entendeu? Olha a diferença. Praticamente o dobro, né? Do valor. Então, por exemplo, eu quero instalar um joguinho. Vou instalar nesse cara. Vou instalar aí um aplicativo aí, WhatsApp. Vou instalar nele. Vou instalar um Instagram no meu computador. Vou instalar nele. Esse cara aqui vai só receber o SO. Windows, por exemplo. Só para isso. Beleza? Mas esse cara aqui, muito mais rápido, tá? Beleza? Leitor interno. Esse leitor interno também. Tentando servir isso aqui, hein? Pela imagem. Leitor interno. Onde vai ter lá como é que fala? Esse cabo, esqueci. Esse aqui, ó. Oh, caramba. Ó, tá difícil, hein? USB. Pô, o professor tá. Hoje tá foda, hein? USB e a HDMI. Isso, lembrei. Auxiliar. USB e HDMI. Que é o que eu tô usando aqui para plugar o Data Show. Tá? Depois que eu peguei Covid, eu tive tem uns lapsos. Alguém já pegou Covid aqui já ou não? Quem não pegou? Quem não pegou Covid, né? Todos pegaram, né? Não pegou não? Rapaz, você tá frio, né? Peguei. E tem algumas pessoas que sofrem, né? Alguns lapsos de memória. Ouviram falar já? Meu pai tem dó, né? Hã? Então, eu tenho, de vez em quando, eu esqueço algumas coisas ainda. Ó, esse tempo atrás, eu esqueci o nome da minha vizinha. Eu fui conversar com ela, né? Ela é a mulher do professor Fausto, né? Eu tentava lembrar o nome dela e não conseguia. Mas, gente do céu, é uma coisa assim, sabe? Coisas comuns, né? Simples, eu não consigo lembrar. Algumas coisas, eu não lembro. Isso aqui, HDMI. Pô, tudo é HDMI. O videogame é HDMI, cara. A TV minha que tem lá em casa é HDMI. Eu não estava lembrando o nome. Então, eu tenho aí uns lapsos aí, tá? Beleza? Ok? O mouse, vocês conhecem, né? E é responsável aí, né? Pela interação, né, humana, né? Clique, né? Tecladinho é a nossa caixinha de som. O famoso monitor. Beleza? Então, gente, tudo isso aqui é o que está dentro do nosso gabinete. Ele pode ser nesse formato aqui, como pode ser em outros formatos também que eu vou explicar para vocês. Perguntas? Que horas são? Deixa eu ver aqui.
Tá bom já, senão vai ficar muito grande esse vídeo, né? Acho que eu já passei da hora. Não sei não se vai enviar lá no YouTube. Hã? Não é verdade?